Boa tarde, bom dia, boa noite, professor. Vamos estar fazendo aqui a apresentação do trabalho que o senhor passou sobre a máquina de Carnot e Stirling. Vamos dar mais foco ainda para a máquina de Stirling e fazendo um comparativo com a máquina de Carnot, com o processo de Carnot da segunda lei da termodinâmica. Então, quais são os tópicos que a gente vai abordar na nossa apresentação de hoje? Os tópicos são o que é a máquina de Carnot, para a gente ter uma introdução básica, o que é a máquina de Stirling, que a gente vai se aprofundar um pouco mais nela, e assim que a gente souber o que cada uma é, a gente vai passar para o quê? Para a comparação de Carnot e Stirling. E depois a gente vai ver as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. Então, seguindo com o nosso tópico, a gente vai falar o que é a máquina de Carnot. Primeiramente, nós vamos primeiro falar sobre a máquina de Carnot, que a máquina de Carnot é o quê? A máquina de Carnot é um conceito teórico na termodinâmica que representa um ciclo termodinâmico idealizado, introduzido por Sadi Carnot em 1824. Esse ciclo serve como um modelo para manter os princípios fundamentais da eficiência dos motores térmicos e estabelecer os limites teóricos da eficiência para qualquer máquina térmica. A máquina de Carnot é composta por dois reservatórios de calor, um quente e um frio, como a gente pode ver ali na imagem. E assim realiza um ciclo de 4 etapas, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. Mas o que quer dizer, como assim, isotérmica ou adiabáticas? Bom, a gente quer dizer aqui, sendo ela o quê? Em termos simples, durante as transformações isotérmicas, o calor é transferido para dentro e para fora do sistema, enquanto a temperatura é mantida constante. Já nas transformações adiabáticas, o gás se expande ou é comprimido sem troca de calor com o ambiente, alterando sua temperatura interna. Tudo isso faz com que a máquina de Carnot seja o modelo mais eficiente possível, mas também irrealizável na prática. Ou seja, na teoria ele é fenomenal, ele é maravilhoso, mas na prática a gente vê que a gente não consegue fazer tudo que está ali escrito ou feito em papel como se fosse realmente verdade. Então, a gente passa agora, a gente não viu que tem como, a gente fica triste, né? Mas a gente passando, a gente vê o quê? O que é a máquina de Stirling, da segunda lei da termodinâmica, que é a máquina mais viável possível que a gente consegue chegar. Então, a máquina de Stirling é um motor térmico que opera com base em ciclos termodinâmicos fechados, usando um gás, como o ar, pode ser o hélio também, ou o hidrogênio. Sendo um gás, ele funciona como um fluido de trabalho. Esse motor foi inventado em 1816 por Robert Stirling, esse velhinho aí, e é conhecido por sua alta eficiência e funcionamento silencioso, ao contrário de outros motores térmicos que a gente viu aqui, mas com motores de combustão interna. A máquina de Stirling é um motor de combustão externa, o que significa que o calor é fornecido de uma fonte externa ao motor. Já vamos chutar o balde aqui e vamos dizer o quê? Ao contrário da máquina de Carnot, a máquina de Stirling é um motor térmico real e aplicado que a gente pode realmente criar. Ele opera em um ciclo que também envolve processos isotérmicos, mas em vez de processos adiabáticos, ele usa processos isovolumétricos, onde o gás é aquecido ou resfriado sem mudar o seu volume. Então, passamos aqui ver que a gente diz que a sua força é a força que ele está ali operando nesse que é o gerador, um componente que armazena calor durante o resfriamento do gás e libera durante o aquecimento. Isso torna o ciclo mais eficiente, utilizando a energia térmica interna. Por essa razão, a máquina de Stirling pode se aproximar da eficiência teórica da máquina de Carnot e é conhecida por versatilidade e operações silenciosas. Então, mas agora sabendo mais ou menos como é a máquina, vamos falar sobre o princípio da física por trás dela. Ou seja, como é que a física opera ali, que a gente viu ela se mexendo. Então, qual é esses princípios
princípios físicos que a gente pode ver. Bom, a energia fornecida ao motor na forma de calor é parcialmente convertida em trabalho quando o restante é transferido para um ambiente como calor residual. Então, já na segunda, que é a lei que determina que nenhum motor térmico pode ser 100% eficiente devido à necessidade de liberar calor para um reservatório frio. Na máquina de Stirling, essa daí que a gente está mostrando ela, é um ciclo termodinâmico maximizando a eficiência ao alternar entre processos de compressão e expansão em temperaturas diferentes. Já vemos, então, a primeira e a segunda lei. Então, já que a gente já viu essa primeira e a segunda lei, a gente vai passar pelo que está realmente ocorrendo ali dentro. Ou seja, a gente vai falar o quê? A gente vai falar que tem a expansão e a compressão. A gente falou que a primeira lei e a segunda lei. Já na lei da expansão e compreensão isotérmica, o que quer dizer essa expansão e compressão isotérmica? A isotérmica parte do processo que ocorre sob condições isotérmicas, onde o calor é trocado com fontes externas e internas, mantendo a temperatura constante. E já na expansão adiabática, é onde não há troca de calor e a compressão ou a sua expansão do gás causa variação de temperatura interna. A gente aqui não pode esquecer de falar também sobre a entropia que está sendo ali efetuada, já que nesse ciclo de Stirling utiliza variações na entropia do sistema para maximizar a eficiência energética, operando em um ciclo que se aproxima do ciclo de Carnot. Aproxima-se, não chega, mas ele aproxima-se. Por isso que ele é real do que o ciclo de Carnot, que é mais teórico. Então, passando aqui, a gente vê o quê? Aonde é que a gente pode aplicar, aonde é que a gente aplica aonde a gente podemos ver a sua eficiência e as suas aplicações. Consegui falar. A geração, a gente pode usar o processo de Starlink na geração de energias em geradores. Também podemos usar no propulsores da Marinha ou no espaço, na propulsão espacial, a gente também consegue usar ele. Então, passando aqui, a gente consegue ver quais são as suas vantagens e as suas desvantagens de se usar o processo de Starlink. Uma das suas vantagens é a sua alta eficiência, potencial para alta eficiência comparável ao ciclo de Carnot, já que ele é mais teórico. A sua versatilidade e fontes de calor pode operar uma variedade de fontes de calor, incluindo combustíveis fósseis, energias solares e calor residuais. E também o seu baixo ruído, já que ele funciona silencioso devido à ausência de expansões internas e movimentos suaves dos pistões. Já suas desvantagens vêm através dos custos e da sua complexidade. O motor Starlink pode ser caro de construir, especialmente devido ao custo dos materiais que é preciso para ele funcionar. O seu peso também, já que o seu peso também é muito caro. O seu peso não quer dizer caro, o seu peso é muito afetado pelo material que será utilizado. Agora que a gente já falou do processos de Carnot e dos processos de Stirling, a gente vai fazer um comparativo entre um e outro. Então, nessa comparação que a gente tem aqui, que a gente já conheceu as duas máquinas, a gente vai comparar. A máquina de Carnot, que está na minha esquerda, é mais teórica, servindo como padrão ouro, ou seja, aquele padrão que todo mundo quer, o padrão ouro de eficiência térmica. Sua eficiência depende apenas das temperaturas dos reservatórios de calor e define o limite máximo que qualquer motor térmico pode atingir. Já, por outro lado, a máquina de Stirling é real e altamente eficiente, como a gente pode ver nos gráficos apresentados, especialmente em aplicações onde o calor pode ser reciclado graças ao regenerador. Ela pode usar uma ampla gama de fontes de calor, como combustíveis fósseis, energia solar ou até calor residual ou processos industriais, como a gente já havia falado anteriormente. Então, quais são as suas vantagens e as desvantagens desse processo? Bom, cada um tem suas vantagens e desvantagens. A máquina de Carnot, por sua vez, é crucial para a teoria, mas não pode ser construída na prática.
Já a máquina de Stirling é aplicável, é eficiente, mas pode ser complexas, cara de construir, além de ser mais volumosa e pesada do que motores a combustão interna. Então, passando assim, a gente vê o quê? Apesar dessas desvantagens, a máquina de Stirling se destaca em nichos como solares, a energias solares, as combustões, fusíveis, e elas são silenciosas e eficientes e essenciais. Então, para concluir todo esse nosso fechamento sobre a nossa apresentação, resumidamente, a máquina de Carnot nos ensina os limites teóricos da eficiência, enquanto a máquina de Stirling mostra como podemos nos aproximar desse ideal no mundo real. Ambos os conceitos são fundamentais para o avanço da termodinâmica, assim como cada conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo é uma peça fundamental para lá na frente a gente revolucionar o conhecimento que a gente já tem hoje. Então, esses avanços da termodinâmica é para a inovação de motores térmicos. E aqui eu deixo agradecido o trabalho.